Qual é o plano de carreira da costureira? Quem é costureira, para onde você vai crescer? Numa fábrica. Você vai virar exatamente o quê, assim? Se você não tiver um estudo de capacitação dentro da fábrica, você não vai para lugar nenhum. Check the mic and make sure it sound right, boys. Porque por exemplo assim, como vai surgir a oportunidade para te dar uma oportunidade se eles não sabem, se você sabe muito bem modelagem, sabe? Que eles vão dar oportunidade para outra pessoa de fora para fazer modelagem. Na verdade, por isso que as grandes empresas aí tem a modelista, né? A modelista, ela faz as modelagens, a costureira costura somente. Então, ou seja, né? A costureira ela não tem para onde crescer. E isso até eu tava lendo, enfim, a gente vai pesquisando, lendo vários artigos, né? É um dos motivos para hoje em dia os jovens também não quererem, não procurarem tanto a profissão de costureira. Mas aí já tem uma noção também disso, né? Porque, imagina, nas faculdades chegam, ninguém fala assim pra você, você vai ser costureira, eles já apresentam diretamente o estilista. Você já parte do estilista, você vai ser um designer, você vai ser um estilista. Ninguém fala pra pessoa assim, você vai sentar numa máquina de costurar e vai aprender a costurar. Não é isso. Então, acho que a costureira, há muito tempo assim, acho que ela foi indo por uma zona assim, onde ela foi empurrada dessa história toda do têxtil, do glamour. Porque começar do estilista e deixar a costureira, que é a mais importante, que é a base, é complicado dentro de uma faculdade, eu acho. Sim, porque a costureira ela foi mais enquadrada nessa questão de operadora de máquina de costura, né? Então ela é uma operadora de máquina de costura, ela faz a costura, né? Então ela não foi assim algo que foi abrangendo para outros processos da roupa, entendeu? Ela enquadrou nessa parada de costura e ficou ali, entendeu? E sendo também, né, que se a gente for pensar, né, a costureira, né, de si, algumas pessoas ainda veem como tradição, né, de passar de família para família de costurar. Então, acho que entendia-se que quando uma pessoa que sentava numa máquina para costurar era aquilo que ela queria e vinha da tradição dela, né, da tradição da família dela, né, que passava de família para família, né, e perceberam que para fazer uma roupa você tinha que ser estilista, você não tinha que ser costureira, né, você tinha que ter uma noção de anatomia, de modelagem, né? Então... Por exemplo, né, na faculdade que eu fiz, né, gente, eu sou formada em designer de moda pela UDESC, que é uma faculdade estadual aqui de Santa Catarina, né? Eu tive, todo semestre eu tive aula de costura, né? Mas não era uma aula de costura, por exemplo, de produção em série, não. Era para eu entender a montagem da roupa, para conseguir desenvolver uma roupa. E isso é muito importante também, né? Mas você nunca teve um contato assim com a máquina de costura? Não, tive. Todo semestre a gente fazia, só que não era... Não, era... Como é que eu... tipo, o que eu sinto agora, depois que eu, enfim, já tenho a minha empresa, venho no mercado de trabalho, eu sinto que todo esse processo que eu tive na faculdade de contato com a costura foi algo muito mais assim nessa questão de educacional do que realmente você saber como é que é o negócio na prática, que já muda completamente de figura a coisa, entendeu? Sim. Então foi algo mais assim para eu entender a construção da roupa, para você saber desenhar a roupa, saber fazer modelagens que facilitem na hora da costura e tal, né? Então, eu lembro que a maior dificuldade, né, que eu te acompanhei de perto quando você estava entregando seu TCC, que a maior dificuldade que já teve naquele momento foi a costureira, né? Foi a costura. Porque assim, zero prática, né, gente? Então, e a costura, a gente sabe que uma costura de excelência, ela vem da prática. Exatamente. E é por isso que eu fico indignada de que você tem prática, você é uma expert da costura, que faz aquele acabamento lindo, aquela coisa perfect, né? Você não ser valorizada por isso é um absurdo. Então dentro da faculdade deveria ter um espaço relacionado então a aprender sobre a máquina de costura e o costurar de fato mesmo, né, ali então. Porque na verdade a faculdade eu fiz designer de moda, ele era focado para eu ser designer, não para eu ser costureira. Mas dentro da faculdade tinha um espaço assim que você falava assim, putz, aqui você vai aprender a operar a máquina de costura? A faculdade eu achei que foi bom, foi importante, só que como empreendedora eu vejo o quanto a faculdade não
fica nesse âmbito acadêmico mesmo, entendeu? Tanto que eu não sabia trocar a linha de uma interlock, uma overlock, eu não sabia isso. Eu fui aprender na prática depois que eu tive a minha interlock, vendo vídeo no YouTube para trocar a linha. E, né, eu não tive esse processo assim também, então, entendeu? Agora que chega numa coisa assim que eu acho tão interessante. Engraçado que a gente tem muito mais hoje faculdades para transformar as pessoas em estilistas, designers e tudo mais. E não tem nem, tipo assim, é óbvio que devem existir escolas no Brasil, mas será que tem uma escola tão forte, tão grande quanto uma universidade no Brasil hoje, que pode pegar e gerar milhares e milhares de costureiras assim que saibam desde... Que sejam, por exemplo, costureiras diplomadas, por exemplo. Diplomadas, assim, né? costureiras que saibam um pouco de anatomia, que saibam tanto igual um estilista... A construção geral de uma roupa. Que saiba tanto quanto um designer, um estilista, mas com por foco opção... em costura, né? Mas por opção, ela prefere operar a máquina, porque ali ela se dá mais... Não existe. Existem cursos, né? Gente, se existe, olha, eu não conheço aquele mesmo não, esquema. Se você conhece... Manda aqui, vamos trocar uma ideia, porque eu preciso saber. E a gente estuda essa escola, apresenta pra galera aí, porque pra gente é importante, a gente tá aprendendo também, a gente tá trocando aqui uma ideia, entendeu? Então a gente quer saber também. Mas pelo que eu vi, é mais nível de cursos mesmo. Caramba. Mas não é algo, por exemplo, tipo assim, graduado pelo MEC, tipo, né? Que o MEC faz essa coisa assim, de diploma, por exemplo, nível universitário. Não existe. E isso contribui para quê? Por exemplo, quando você tem um diploma, né? Hoje em dia também tá caindo um pouco isso de você ter essa questão do diploma também. Hoje, né? Por isso que tá tendo várias pessoas não quer dizer ensinando muita, na internet, né? Não quer dizer muita coisa. Diploma já foi, né? Porque uma faculdade hoje, dependendo do que você for fazer, não que ela não vai ser significativa, ela até é significativa, mas a internet às vezes está ensinando mais. Porque através da internet você vai bem ali, você fica especialista naquele ponto que você quer se especializar e cai lá bem no fundo, entendeu? Às vezes uma faculdade você vê tudo de um modo geral, amplo, né? Muito amplo, né? Então um diploma não quer dizer assim que uma pessoa é melhor que a outra ali nessas questões. Exatamente. Mas, por exemplo, o fato de você ter uma faculdade, uma graduação, quando você vai no mercado de trabalho, isso influencia também na questão do salário. Então tem esse impacto de ser desvalorizada a costureira também por esse fato. Aí entendeu? que entra aquela história que eu tô te falando, que a costureira em si não dava para segurar um diploma, porque talvez fosse uma parada de tradição. Mas como, para quem assistiu o vídeo passado, vai entender o que a gente está falando, porque teve essa divisão na Revolução Industrial, que o estilista ele começou a se destacar. Então, por isso que várias pessoas, quando falam da roupa, preferem dar o valor de mérito primeiro para o estilista. Começa acontecendo desse jeito aí. Porque graduação, você falou bem a coisa certa. Como vai graduar uma costureira? Para você graduar uma costureira, a gente tem que entender a fundo a costureira, a máquina, como ela opera a máquina. E ninguém nunca se interessou muito por isso. Por isso partiu para a parte do estilista, do design, que era a parte já de graduação. Isso. E aí tem agora uma coisa que eu fiquei pensando, que é o ponto também, até que a gente comentou na nossa história, que é o nosso vídeo lá da história da costureira, que é porque as costureiras estão sumindo, é o tema desse vídeo. Pelo fato de se distanciar, que é isso que você falou, a criação, essa parte da costura, não é a mesma pessoa que cria, ou o dono sabe as dificuldades da costureira. Então, não facilita o teu trabalho, às vezes, para poder você ter uma saúde melhor, que nem essa questão que a gente falou. Só o simples fato de você pegar a peça de roupa, o pedaço de roupa aqui de cima, né, que vem, por exemplo, é tipo uma estrutura que é montada em cima da máquina, que a gente viu lá em Nova York, numa empresa lá de Nova York. Era uma estrutura que fazia com que os pedacinhos da peça, a costureira pudesse pegar aqui de cima, né? Então, só o fato da empresa se preocupar em ter isso, né, já facilita de você não ter lesões na coluna. E é uma coisa simples, tá, gente? É uma empresa pensando no futuro do funcionário, né? Só que daí, quando você vê que o proprietário, o dono de uma empresa, não sabe essas dificuldades de costureira, para ele é mais fácil ele comprar um móvel mais barato que tá ali. Então, eu resumo isso entendeu? bem fácil, sabe como? Tipo assim, é muito fácil hoje o cara nascer e se transformar em estilista. É fácil. O cara não precisa nem ter faculdade.
O cara, ele se transforma em estilista. Ser costureira É prática. é prática. É prática. É outra coisa, é outra pegada, é outra forma de ver o mundo. É experiência. Entendeu? É experiência. Por isso que é sentada. tão absurdo não ser valorizado, porque é questão de experiência. Então, é capricho. Mas a gente vai entendendo entendeu? a história e a gente vai vendo que por causa dessa ruptura, né, Revolução Industrial, de colocarem a costureira Demanda. como a parte mais da demanda, Costureira engrenagem. ela ser só, né, uma extensão da máquina, a gente consegue entender, assim, é bem claro. It sound right, boy.